Estão ouvindo? Ah, vocês de novo. Vocês não estão com o saco cheio de mim, não? Eu não estou. Olha eu aqui de novo. Muito bom vê-las. Mas vocês estão tão longe. Eu não sei por que vocês estão longe de mim, não. Não entendo isso. É o ar-condicionado? Ah, mas vocês podiam sentar aqui, ó, onde não tem. Que tal? Que tal ficar pertinho de mim? Ah, venha para cá. Fica aqui, ó. Todo mundo com medo, né? Tá bom. Então, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos fazer um estudo super agradável hoje, conversar com vocês a respeito de liberdade. Está meio desfocado, né? É lá. Então, será que se a gente apagasse um pouquinho mais a luz, tá bom? Vocês conseguem ver? Pronto. Hoje nós estamos na aula 16 e nós vamos conversar um pouco sobre liberdade, igualdade e sociedade. E para falar sobre esse assunto, eu escolhi falar desse assunto com o meu coração. O que vocês vão ver é um estudo dirigido, que segue o roteiro do objetivo geral, do objetivo específico, e a gente vai trabalhar em cima de cada objetivo. Mas eu também vou compartilhar com vocês as experiências dos meus estudos. Por sinal, deixa eu só fazer uma pequena correção. Uma das referências bibliográficas eu acabei não colocando ali, porque estava tão claro na minha cabeça e na hora eu não escrevi que é o livro, o que é o Espiritismo, né? Não é esse o que vocês estão. É a única referência que não está ali. Deveria estar, mas acabei que ficou tão claro para mim que era ela, né, que veio seguindo meu roteiro, que eu acabei não colocando. Mas aí vocês consideram. Então, a gente vai seguir o roteiro do que está ali, em cima do que a gente vivencia, do que a gente trabalha, do que a gente discute, do que a gente conversa dentro da Universidade Livre do Espírito. A hora que vocês quiserem, vocês podem me interromper, porque eu não me perco, tá? Só peço, assim, que a gente preste atenção quem vai levantar a mão, porque aí a gente dá a oportunidade também às outras pessoas falarem e a gente busca ser bem objetivos, tá legal? E as questões que envolvam, que dizem respeito ao nosso assunto mesmo, tá? Porque aí a gente fica mais fácil para a gente poder estar trabalhando os assuntos. Bom, voltei, fui demais. Então, o objetivo geral dessa aula hoje é a gente poder, objetivo geral, percepção da liberdade, da igualdade, como direitos naturais, como bandeiras sociais a se perseguir. Então, quando a gente diz a se perseguir, as ideias que envolvem a liberdade e igualdade dentro da sociedade a seguir é porque a gente entende, como Universidade Livre do Espírito, que nós estamos em construção. O processo é evolutivo e ninguém está pronto. Nós estamos em busca dessas experiências e a gente vai estando pronto diariamente. Então, hoje, a experiência é X e a gente vai ficando pronto para a experiência X. Com certeza, amanhã a gente está pronto para essa experiência. Só que amanhã a experiência Y, a gente vai se construindo na experiência Y e no outro dia a gente vai dizer, essa experiência eu pude ter um bom resultado, um médio resultado, ou preciso rever. Então, por isso, a seguir. Porque a gente sabe que... E aí é legal eu já começar falando sobre isso, porque quando você entende, você busca, você quer a perfeição, você pode se tornar uma pessoa muito exigente. E isso talvez não seja bom, emocionalmente falando mesmo, para a sua maturidade psíquica, porque quando você busca muito a perfeição, você também acaba olhando no outro essa perfeição. E as pessoas podem te decepcionar, porque isso não existe. A verdade é que sempre vamos estar em construção. Olhe, porque o assunto de hoje pede essa reflexão. Porque falar de igualdade, liberdade, dentro de uma sociedade, para muitos é querer a perfeição aqui e agora. E isso não vai existir. Porque nós não somos deuses. Nós temos essa centelha dentro de nós. Quando Jesus dizia, vós sois deuses, é porque ele compreendia que nós tínhamos e temos a capacidade de fazer essas experiências da centelha divina. Mas dizer que nós somos o Criador, a fonte não. A fonte existe didaticamente uma, né? Nós somos as criaturas dessa fonte. Então, nós somos co-criadores, mas não somos o Criador primordial.
Então, é nesse sentido que eu trago esta questão. Mas, como objetivos específicos, nós temos aí, cada objetivo desse, a gente vai ter como um introdutório e a gente vai mostrar o que a gente pensa como reflexão e dando espaço para vocês também compartilharem. Mas o primeiro objetivo específico é mostrar os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano. 2, mostrar o significado da igualdade, considerando os direitos e deveres e a diversidade de aptidões de cada um. 3, demonstrar a importância de preservar a saúde, se valorizar a educação e buscar habitação digna na sociedade. 4, mostrar a importância da liberdade e sua responsabilidade para o espírito. E 5, mostrar o Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre. Eu queria adiantar uma coisinha que eu acho muito importante. A palavra Cristo, Deus, Jesus, é meio que, assim, para a gente, cada vez mais dentro da Universidade Livre do Espírito, são conceitos, tá? Mas vocês não podem esquecer que também esses conceitos, eles vêm com uma pegadinha de arquétipo, tá? Porque cada conceito desse não é uma personificação. Cristo não é uma pessoa que vem aqui agora se apresentar. Deus não é uma pessoa aqui agora que vem se apresentar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente fala Cristo, é difícil a gente estar falando, mas eu vou falar por isso que eu falei que eu ia falar do meu coração. É como eu compreendo. É uma baita de uma egrégora sem fim. É um campo energético, é uma ideia, é uma consciência que eu adentro e capto aquilo. Como é que eu vou vivenciando isso? A partir do momento, não só que eu vou lendo esses conceitos, mas vou, de repente, passeando em cada religião e entendendo como é que isso significa, e hoje vocês estão tendo a oportunidade de entender um pouco mais, e depois vendo se isso é ressonante para mim, o que é o Cristo em mim, o que é essa experiência crística dentro de mim. E aí cada um vai tendo os seus significados, mas para mim é algo tão grandioso que se chega muito próximo, para mim, dessa criação, né? Do Criador em si. Então, esse fenômeno crístico, esse mostrar Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre, é mostrar que aquele homem, que era um homem mesmo, que reencarnou, quer dizer, né, a gente fala reencarnar, mas eu nem sei se espíritos de alta envergadura como Jesus a gente poderia comparar como reencarnação. Mas eu não tenho palavras para falar. Ele estava aqui na Terra, né, se utilizou de um corpo que foi chamado nas Escrituras por Jesus, mas tinha essa egrégora de alta envergadura que era Cristo. Tá? Então, é mais ou menos isso, essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Então, vamos para o primeiro, que é mostrar os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano. Então, desde quando a gente busca essas informações conceituais, o mais longe que a gente chega é o homem das cavernas, e aí a gente vai tendo uma noção desse processo evolutivo, ok? Da vida em sociedade. Então, cada passo desse ser que foi evoluindo, que éramos nós no passado. Porque dentro do meio espírita, das informações espíritas, através dos fundamentos de Kardec, é muito claro de que o humano reencarna, vive determinadas experiências e vai adquirindo habilidades e competências ao longo da sua jornada evolutiva. Vai para o mundo espiritual, vivencia outras experiências, volta com o corpo alterado, diante das circunstâncias, frequências, porque tudo é energia, das frequências energéticas que ele vai adquirindo, aquilo vai ajudando ele a construir, a partir do psiquismo dele, um corpo, e a depender desse psiquismo, desse corpo biológico, ele vai estar nas frequências, seja das cidades, dos países, porque também não é assim, não é simplesmente dizer, eu quero morar na Alemanha, a tua frequência, o teu pensamento combina com o pensamento dos teus pais, com aquele corpo biológico, então tudo é uma arrumação bem organizada, né? Então, para esse querer, por isso que aqui a gente fala muito, você pode planejar a sua próxima reencarnação se você quiser,
mas o seu pensamento, as suas buscas, elas estão aonde? Porque se você falar agora, eu quero ir para a Alemanha, estudar na Universidade X, mas você aqui é uma pessoa que, de repente, tem determinados comportamentos, determinados pensamentos, que não coaduna, de repente, com a egrégora, de repente, daquela universidade. Então, é algo para se pensar o tamanho da mudança que você quer fazer, para você ter liberdade de escolha. No fundo, é isso que a gente vai falar. Então, como é que você se constrói ao longo da sua vida, de maneira extremamente consciente, em tudo que você fala, em tudo que você faz, em tudo que você sente. Então, o que eu estou chamando a atenção você está aqui agora, prestando bem atenção no que eu estou falando. Durante a minha fala, você está pensando em cada palavra, está chegando a você de que maneira? Cada um vai chegar de forma diferente. E isso vai gerar para você uma experiência psíquica que, com o tempo, na sua vida cotidiana, você vai transformando isso. Aí você vai vendo, só na prática, se isso é ressonante com você ou não. Mas, se você entrar aqui agora, tiver com a cabeça lá, no celular cá, não sei o quê, você está entrando e saindo da vida, e aí eu estou fazendo um recorte da aula de hoje, claro. Mas se você for assim, uma pessoa automatista, uma pessoa consumista, uma pessoa que não reflete no que faz no dia a dia, entrar, sair das coisas sem refletir, sem fazer um mergulho interno, é assim que vai constituir sua vida. Você não está planejando muito na sua própria vida ou nas próximas vidas o que você deseja, porque você não está usando a sua condição psíquica, a sua inteligência, os seus pensamentos, as suas reflexões, para fazer essas mudanças, porque, na verdade, isso é só você que faz. Não vem de fora, ele vem de dentro. Os comandos quem dá são vocês. Vocês que dão o comando da vida que vocês querem, das formas de pensamento, dos ritmos, dos roteiros, do que vocês querem fazer no cotidiano de vocês. Às vezes, vocês estão com dificuldades de, por exemplo, você tem que falar alguma coisa para o filho, porque precisa falar, porque aconteceu alguma coisa, você precisa conversar com ele, um diálogo. Se você não se prepara antes nesse diálogo, o diálogo vai ter muita dificuldade de acontecer. Vocês concordam comigo? Então, tudo é um preparo. Na sua vida, aquilo que não está bom, como é que você se prepara para deixar de ser aquilo para ser outra coisa? Então, isso é uma construção. É diferente você viver na sociedade, quando a gente fala de igualdade e liberdade, não é. Porque isso é uma construção psíquica, pessoal, subjetiva, ética, pessoal, que vai para o coletivo, que vai para o consciente coletivo. Entende? Então, o tempo todo, a nossa vida coletiva ela está mudando também pelo consciente coletivo, pelo que as pessoas pensam, como elas vão construindo. Por isso que é importante você pensar. Deixa eu chegar para você primeiro. Qualquer coisa que vem da televisão, daqui do que eu estou falando agora, das coisas que vocês leem, chega para você no seu coração, veja se ressoa, leva para o mundo prático, tenta, se você não conseguir, reflita se é porque você não quer, porque você ainda está com alguns vícios éticos, morais, porque todo mundo tem, se é a resistência mesmo dos seus pensamentos, vai tentando. Se não conseguir, é porque não era a sua vibe. Aí você vai, de novo, buscando outras ressonâncias. É assim. E nós somos diferentes. Por isso que é difícil cobrar de alguém uma igualdade, às vezes, uma justiça. Porque as pessoas não frequenciam como nós estamos com os nossos pensamentos. Exigir do outro algo que ele não tem condição de ter ainda é um crime, a gente está fazendo isso. Isso não é justiça, isso não é ético. O que é você ressoar com você e você praticar isso na vida. Quem olhar de onde fala, nossa, que bonita aquela atitude, que bonita a forma de falar, a forma como pensa, a forma como age. E você vai vivendo, e os seus vão se acolhendo por isso. E você vai fazendo porque você tem certeza, porque você acha que é certo. E aí você vai temperando. Isso que eu estou fazendo está machucando, matando, maltratando, desafiando, julgando, comparando o outro, porque se tiver, você repensa. Porque isso machuca. Entende? Você já está entrando numa seara forçosamente, fazendo uma coisa que não seja legal para o outro. E tem que ter esse meio termo de legal, de agradável, de harmônico. Porém,
Olha o grande desafio, que isso aconteça, mas que seja ressonante com você. Vocês entendem por que o desafio da vida? Porque, às vezes, é ressonante para você, mas não é ressonante para aqueles que moram na tua casa, por exemplo. E esse é o grande desafio de viver em família. Na verdade, esse é o maior desafio. Né? Às vezes, você vem com uma pessoa para dar aquele chacoalhão. Às vezes, não é você, é o pai, é o filho, é o marido. Vem para trazer e fala, gente, o que está pensando desse jeito? Completamente diferente do que os outros pensam. É algo para refletir, porque esse é o grande desafio das nossas almas. Então, eu trouxe aqui, infelizmente, muitas coisas eu acho que eu não vou conseguir ler para vocês, e eu também não consegui decorar, porque está desfocado, mas eu vou tentar... Enfim, o que eu queria mostrar aqui nesse slide era que você vai encontrar nos livros muitas informações científicas, né, de como se entendeu, e se traz isso, é o que se tem, porque é onde conseguiu se chegar. Mas a gente sabe que o Homo sapiens, os hominídeos, os homens habilis, os homens erectus, né, o habilis já falei ali, os primatas, eles tinham cada um as suas características. Vocês concordam com isso? Não é correto? Por quê? Porque cada momento eles se socializavam em cima daquela egrégora dos arquétipos que eles mesmos construíam, iam compreendendo como é que eles poderiam se relacionar. Eles poderiam, por exemplo, os primatas poderiam se relacionar como eu estou me relacionando agora com vocês? Não, porque nem voz, eles estavam amadurecendo as cordas vocais deles. Então, cada época, o seu amadurecimento biológico, psíquico, junto com as relações, vocês sabem que, às vezes, as brigas entre eles, a invasão de uma tribo na outra, um comendo o outro, porque tinham tribos que uns se alimentavam dos outros. Mas vocês sabem que, apesar das guerras, apesar dessas barbáries, entre eles, quando eles se encontram, eles acabam se apropriando do conhecimento do outro? Vocês sabem disso, né? Quando tem as grandes guerras, a primeira coisa que se busca fazer é buscar as inteligências daquele país. Quais são os segredos que aquele país tem? E eles vão, infelizmente, né, também dessa forma se aprende. Mas, infelizmente, vírgula, porque quando você vai para o final do Livro dos Espíritos, Kardec deixa lá leis divinas e leis morais. E você vai ver que a lei da destruição é uma lei natural. As coisas na frequência desse planeta não acontecem à toa. Então, existem as destruições para esse planeta de provas e expiações, e cada vez vai diminuir mais, porque nós estamos em franca transição planetária, mas ainda existem, porque elas fazem parte da densidade de pensamento, de corpos biológicos, da forma como essas pessoas se relacionam. Então, mas eles aprendem, a gente acaba aprendendo um com o outro. Todas as vezes que acontece isso, se rouba uma inteligência militar, por exemplo, e vai se apropriar e vai se criando o que eles chamam de engenharia reversa, por exemplo. Tá? Bom, então esse é o slide que eu queria falar sobre isso. Esse slide é um outro slide que conta... Deixa eu ver se eu consigo ter uma ideia de como eu leio aqui para vocês. É um pouquinho falando do evolucionismo, do criacionismo, mas também falando da pré-história e da história, cada um com as suas características. Enquanto o evolucionismo vai dizer que o homem, a partir do momento que ele vai evoluindo, vai coadunando com outras espécies, os mais fortes vão se fortalecendo biologicamente, o criacionismo vai dizer que o Criador vai trazer todo um comando. Essas coisas vão ter um foco a partir do Criador, do ser que criou tudo isso, inclusive faz parte da programação, bota o dedo na programação da evolução de cada ser. Então, na verdade, quando você olha de longe e vai perguntar quem que está certo, né? Quem que está errado. Eu acho que a primeira coisa que a ULI me ensinou, a Universidade Livre do Espírito me ensinou, quando ela estudou Kardec de uma outra maneira, atualizou Kardec na minha vida, para o século XXI, é dizer assim, no fundo, ninguém está errado, mas a gente se complementa. Ai, gente, como foi libertador eu aprender sobre isso dentro da ULI. Eu jamais vou criticar Lamarck, jamais vou criticar Darwin,
jamais vou criticar o Criador, jamais vou criticar os evangélicos, os umbandistas, os espíritas. Porque quando eu olho de longe, eu consigo sentir, perceber nas minhas leituras, nos meus estudos, que eles se complementam para mim. O que um não fala, o outro vai falar bastante. O que o outro pensa de maneira... Quando eu olho Kardec, que ele criou, ele me ensinou a olhar para a mediunidade dentro de uma fundamentação extremamente lógica. Quando eu vou olhar todas as outras religiões que trabalham com a espiritualidade ou com o espírito, eles não fundamentam como Kardec, mas lá está a prática do que Kardec me ensinou. Isso é maravilhoso, porque eu consigo transitar em todas as religiões sem fazer minha crítica. Ai, que horrível, olha que não sei o quê. Eu aprendi a reverter, a mudar meu pensamento em relação a isso. Isso também faz parte de um processo evolutivo, faz parte, porque cada vez mais que nós vamos nos apropriando de conhecimento, de informações, e parando e refletindo e não criticando no primeiro momento, a gente dá um tempo para o cérebro se acomodar mesmo. Estou falando de sinapses, tá? Da lógica. Porque tudo é um fenômeno biológico junto com o espiritual no seu processo evolutivo. Então, toda vez que você escuta alguma coisa, você para e sente, porque é o coração trabalhando com o racional, com o cérebro. Vai existir ali uma química, uma alquimia. E isso faz parte da tua maturidade psíquica. Por isso que não seria justo para você. Eu nem diria para outra pessoa, porque para outra pessoa também não é. Mas para você, primeiramente, você já criticar uma coisa que você está lendo, que está vendo. Que porcaria, que não sei o quê. Não faça isso. Que é uma judiação para o teu aprendizado evolutivo. Tá? Quando você está olhando, quantos de nós, inclusive me incluo nisso, que olhava, às vezes, na televisão, um assassinato que acontecia com uma criança, etc. E tal. Quantas vezes eu olhei para aquilo e disse assim, há muito tempo atrás eu fazia isso, devia ter uma pena de morte, esses caras deviam morrer. Quantas vezes eu fiz isso? E hoje eu olho e consigo dizer que a experiência dele ainda não é igual à minha. Ele experimenta isso e alimenta-se disso. Eu vivencio aquilo porque ele está na sociedade, ele mexe comigo, ele me comove, eu acho triste, eu fico sentindo o que aquelas pessoas sentem, precisei me desmembrar porque sou médium, para não sentir o que se sente. Mas hoje eu consigo entender que ele mora no mesmo lugar que eu, mas ele não frequencia da mesma forma que eu. Os pensamentos dele ainda não são, e nem vão ser nunca iguais aos meus. Nunca vão ser. Mas ele vai ter o tempo dele. Como eu posso, dentro dessa sociedade, buscar uma liberdade, sendo justa, ele tendo, olha lá, os mesmos direitos que eu, porque a partir do momento que ele for preso, ainda assim as leis têm que funcionar para ele como funcionam para mim. Vocês concordam? Dizem que dentro da cadeia as leis são outras. Mas não seria justo. Não é justo. Se está acontecendo, alguém tem que tomar um posicionamento. Porque ele tem os mesmos direitos humanos que eu tenho. Eu tenho direito a advogado, ele também tem. Eu tenho direito à saúde, ele também tem. Não é porque ele matou o robô que eu vou querer pegar ele, abrir um buraco, botar ele lá e jogar a terra em cima. Hoje eu não tenho mais esse pensamento. Porque eu vejo... E aí eu falei para vocês que eu ia falar com o meu coração, né? Eu vejo que a fonte criadora é uma só. E de maneira, enfim, mega inteligente. Mas também mega amorosa. Como é que sai todo mundo junto dessa fonte, mas no caminho, alguns são assim, outros são assados, vão morar em determinados lugares, criam barbárie e outros não. O que está acontecendo? Que no mesmo momento, todos saímos simples e ignorantes dessa fonte, mas os caminhos foram se tornando diferentes. Eu não posso sair julgando porque eu não sei muito ainda das coisas. Não sou Deus, não sei tudo. O que eu tenho, o máximo que eu tenho é a experiência minha. Até da minha filha, que eu tive, que meu marido, que estou casada há mais de 30 anos, não posso falar por eles, não posso, é injusto. Eu só posso falar por mim.
Sem falar que, a partir do momento que a gente olha para o outro com esse olhar carregado de julgamento, a gente também está ferindo o outro no momento em que a gente não respeita esse momento do outro, a liberdade dele de ainda só poder pensar daquela forma, só poder experienciar a sua existência naquele momento da sua forma. Eu gostaria até de fazer um elogio, porque foi algo que me chamou muito a atenção aqui na ULI, na aula de Tânia. Tem uma colega nossa aqui, que ela é da Umbanda, e ela pediu uma oportunidade, fez umas colocações lindíssimas, profundas. Eu fiquei encantada, eu nem sei se ela está aqui hoje. E a forma, inclusive, como ela abordou determinadas questões, eu fiquei encantada, eu como leiga, e como ela também foi recepcionada aqui, foi de uma forma extremamente acolhedora. Então, eu acho que o existir perpassa por isso, por ter a compreensão que aquele outro tem essa liberdade de pensar daquela forma. E a gente acaba chegando no todo dessas diversas formas, né? Essa diversidade é que faz exatamente a beleza da vida, né? É isso que, no fundo, essa vai acabar sendo a grande conclusão, o ápice do encontro de hoje. O quanto a diversidade nos completa. E, gente, se eu fosse perfeitona, eu não preciso de viver mais aqui, dessa diversidade. Quando você chega para mim e diz assim, olha, eu sei bioestatística. Poxa, se eu tenho uma tabela para apresentar para o meu chefe e preciso apresentar em forma bioestatística, eu ia penar para fazer isso sozinha. Se você está aqui e pode me dividir essa experiência comigo e me ajudar a fazer esse trabalho, o meu trabalho vai ser perfeito. Agora me chame para fazer uma palestra. Me chame para tapar um buraco de alguém que faltou agora. Você vai me encontrar. Eu tenho a maior facilidade de fazer isso. Você vai perguntar para mim de onde nós dois adquirimos essas experiências. O menininho de 4 anos de idade que toca piano, o japonesinho. E aí? Entendeu? Eu sei tocar piano, eu sou pianista clássica, mas não chego aos pés daquele menino. Eu só sei tocar com a partitura lendo. O menino, Deus me é mais. O menino toca o olho fechado. Entendeu? As habilidades são diferentes. O que está acontecendo aí? O processo evolutivo está rolando. E a gente está adquirindo informações de outras vidas e vem. A gente precisa estar atento a isso, porque cada um de nós aqui agora é possível, através das nossas grandes reflexões e intuições, buscar na biblioteca universal, que é sua, das suas experiências passadas, captar, trazer para essa vida. Se você fizer isso, você consegue. O que você não pode é ficar com a cabeça vazia, vivendo e não lembrando que você é um imortal, não lembrando que você é um espírito. Se fica no cotidiano, só lembra quando é espírito, quando vem para o centro. Não, é utilizar isso na prática diariamente, porque tudo está aí. Basta você frequenciar, trazer para você, para utilizar ao seu favor essas informações. E aí eu trouxe isso, me lembrei por quê? Porque quanto mais você amplia seu cabedal de conhecimentos, quanto mais você se permite aprofundar tudo isso e trazer para suas experiências mais íntimas e mergulhar dentro de você, mais você encontra espaço, é igual um HDzinho mesmo. Você vai ocupando os espaços e sua consciência vai ampliando. E aí você vai se tornando mais hábil em tudo que você vai fazer. Lembre-se disso. Agora, se você é uma pessoa que não exercita o seu cérebro, o seu psiquismo, você não se permite, você se acomoda, você pouco vai produzir nessa vida. Vai desencarnar, vai precisar de mais ainda. É preciso, você com a consciência que você tem hoje, por que você não se explora? E aí, isso vai te deixar mais livre. Porque quanto mais a gente sabe e a gente traz isso para o coração de uma maneira consciente, mais justo a gente vai ficando. Porque a gente tem tanta informação que a gente consegue fazer os nossos cálculos mesmo e dizer, se eu for por aqui, isso vai acontecer. Se eu for por aqui, isso aqui vai acontecer. Eu vou me comprometendo porque eu sou um imortal. Ok? A gente tem que tomar cuidado com isso. Boa noite. Quando você tratar das desigualdades sociais baseadas no fator econômico, eu vou fazer uma ponderação. Mas, pegando isso que você falou agora sobre
o crime. Não é? Eu creio que, sim, ter um olhar piedoso, um sentimento de o porquê o meu irmão não evoluiu de forma a não ser capaz de cometer essa barbaridade, eu creio, isso inclusive já é uma evolução, porque inicialmente cai-se naquilo, deve passar pela mesma coisa. Agora, eu não consigo ter uma visão de injustiça neste caso, diferentemente, e aí será uma pergunta que eu terei que te fazer, da questão social baseada no econômico, porque a evolução se baseou em escolhas. E essas escolhas geram consequências, porque senão todo mundo seria igual o tempo todo. Então, eu não vejo injustiça. Quer dizer, ter a piedade no olhar para quem é capaz de cometer isso, sim. Agora, ter uma visão de, puxa, isso é uma injustiça, eu não consigo. Então, nem todo mundo pensa assim, né? Que isso pode ser uma injustiça ou não. Dizem pessoas que não pensam. Mas esse olhar da injustiça ou da justiça, ele está para cada um, de acordo com a experiência de cada um. Para algumas pessoas, e aí eu vou trazer um exemplo, não sei, eu acho que eu já comentei aqui, se eu comentei eu vou pedir desculpas, mas é porque cabe tanto para agora. Eu não sei se vocês se lembram de um caso de uma pessoa que tinha uma quitanda em São Paulo. Ele era filho de japoneses, mas era brasileiro, estava morando no Brasil desde que praticamente nasceu. E ele e a esposa dele tinham tido o primeiro filho, o menininho tinha 4 anos de idade. E as pessoas a quitanda foi crescendo muito e foi se tornando um mercadinho grande no bairro de São Paulo, lá na capital mesmo. Eu já estava morando na Bahia nessa época. E ele começou a colocar pessoas que trabalharam com ele muitos anos. E tinham 2 irmãos que ele começou a trabalhar com ele, acho que quando tinha 13, 14 anos. Eles já estavam com quase 30 anos. E um deles ficava no caixa. E ele confiava, ele viajava, etc. E tal. Inclusive, deixava o menino, olha, eu vou ali pegar frutas, vou pegar verduras, dá uma olhada aí que ele está brincando ali. Então, isso sempre aconteceu. O menino tinha 4 anos de idade. Até que um dia esse menino desapareceu. A comunidade ficou enlouquecida, porque todo mundo conhecia o esforço, a bondade, a amorosidade daquele senhor. E as pessoas que trabalhavam com ele, todo mundo procurando, ninguém achava, a polícia, apareceu isso na mídia, isso apareceu nas telas da Rede Globo, inclusive na época. Então, foi uma coisa muito nacional, foi uma comoção. E ele sentava assim, ele aparecia sentado assim na escada da quitanda, chorando e dizendo, gente, me ajudem a achar meu filho, me ajudem, ele só tem 4 anos de idade, ele não fez mal a ninguém. Aquilo foi comovido. Depois de rastreou. Tentaram sequestrar o menino, quem sequestrou foi o rapaz do caixa, o rapaz que ele praticamente ajudou a criar. Porque ele queria mais, ele estava roubando, já tinham desconfiado dele, já tinha sido chamado a atenção, mas esse senhor da quitanda permitiu que ele ficasse lá. Ele ficou envergonhado por ter sido chamado a atenção na frente do outro e criou essa ideia do sequestro, acabou matando o menino. O menino morreu. O que ele fez? Aí o cara foi preso, o pessoal da cadeia disse que ia criar a própria lei, porque não se mata a criança, aquelas coisas que você já sabe. Aí a mídia, né, foi atrás dele, jornalismo, no dia que ele foi visitar essa pessoa. Ele chegou na prisão e disse assim para o delegado, eu quero conversar com ele. E isso foi gravado. Ele chegou para o rapaz e disse assim, eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu não sei o que vai acontecer com você aqui dentro, como o juiz vai dar o veredito, mas eu já te libertei. Eu não quero você preso a mim, não quero você preso à minha família, porque eu acho que não foi ressonante a nossa vida com a sua. Por isso, talvez você tenha feito isso, mas eu não quero mais isso. Eu estou te libertando. Eu te perdoo do fundo do meu coração. Você não precisa justificar porque você fez porque você teve a sua justificativa. Mas eu encerro aqui as nossas relações. Pense aí. Pense aí. No dia que eu vi isso, eu disse assim,
Será que um dia eu vou conseguir fazer isso? Será que, se fosse comigo, eu ia ter essa coragem? Porque ele foi um espírito muito corajoso. Para ele, aquilo foi o que ele entendeu como justo. Ele perdoou. Para mim, é um perdão que é difícil sentir. Então, eu entendo, amigo, que essa vai ser uma percepção mesmo de cada um. Para alguns, vão olhar a guerra da Síria, a guerra da Ucrânia, uma coisa de loucos que estão no poder. Porque aquilo não se faz. Aquilo são crianças que os pais morrem e eles continuam andando na rua porque os pais morreram. Vocês sabem o que é isso? É de doer o coração. Porque aquelas crianças vão se tornar totalmente vulneráveis. Fome, sede, vão ser abusadas, vão. A gente sabe das atrocidades. E aí você pergunta, como é isso é justo? Mas aí, quando você vai olhando de longe mesmo, e você pergunta, o que faz eu não estar lá? Eu não nasci lá, né? Eu nasci aqui, mas eles nasceram lá. O que é isso? Que matemática é essa? Que matemática foi essa que eles nasceram lá e não nasceram aqui? Então, as coisas são mais organizadas do que a gente imagina. Existem rastreamentos psíquicos que faz você frequenciar e vibrar. A gente vai falar um pouquinho daqui. Traumas, culpas, medos. Você não sair daquele campo psíquico, não acreditar em você, na força, na fonte criadora, não querer sair disso, te prende muito às formas de pensamento. É difícil te levar para um outro lugar, e aí simbolicamente eu vou falar isso, tá? Para o céu, sendo que você só quer ficar ali naquele inferno. Então pense, o mergulho interno é importante para o espírito imortal. Essa viagem interior para perguntar quem sou eu, de onde vim, para onde vou, por que sou assim, por que nas minhas relações eu tomo essa atitude. Porque na hora que você desencarnar, o que vai levar você é a consciência que você vibra. É ali que você vai estar, não é outro lugar. O tempo todo nós estamos falando isso. Então, se é para poder virar a roda agora, se é preciso perguntar, vamos fazer as perguntas, vamos ler mais, vamos para as outras religiões, vamos nos explorar. Não queira que o mundo te mude. Ele não vai te mudar, porque tem um inconsciente coletivo aí que vai muito no oba-oba muitas vezes. Mas quem vai mudar é você. Porque na hora que o inconsciente coletivo vai para um lugar que aquilo não está ressonando com você e você está frequenciando daquele jeito, aquilo não vai te atingir. Não vai. Então, é preciso ter muita consciência de si. Somos imortais e podemos mudar o rumo das nossas histórias. Não espere querer mudar o rumo da história do teu filho, do teu pai, da tua mãe. Não é por aí. É seu. O processo evolutivo é seu. Estamos juntos para aprender, para estimular o outro, para dar dicas. Até 18 anos de idade temos os filhos, temos os netos, podemos dar as orientações. A partir daí é muito mais complicado, porque as pessoas já são adultas. A gente vai continuando dando os nossos exemplos, mas é preciso ter uma linha tênue, uma linha mestra. Qual é a sua linha mestra? Qual é o legado que você quer deixar? Se você desencarnasse hoje, agora de noite, estou falando sério, qual o legado que você vai deixar e o que você vai levar? Pensa. Pensa, porque a gente nunca está se preparando para isso. E o tempo todo a gente está mais perto dela do que longe. A gente fica achando que A ou B vai morrer primeiro. Às vezes é a gente. Desencarna primeiro e despreparado. Então a gente fala assim, eu podia ter me preparado mais, podia ter. Lembra aquela música? Podia ter beijado mais, abraçado mais, né? Dialogado mais. É isso é a prática. Mas voltando. Aqui é um outro, eu não vou conseguir mostrar para vocês, infelizmente, ler, né? Mas eu acho que ele estava mais ou menos falando do darwinismo do Lamarck, né? Das teorias evolutivas. Aqui também é falando um pouquinho do neodarwinismo, né? Mas assim, tudo era para mostrar para vocês que os processos evolutivos vão cutucar a gente, né? Os momentos culturais, o local, o país que a gente está, a casa que a gente mora, o bairro, os trabalhos que a gente arruma, como a gente convive com as pessoas, as leituras que a gente faz, as religiões que a gente busca, os acontecimentos. E aí eu vou aproveitar
e contar uma outra pequena história. Esse início de semestre, eu sou professora da universidade, e esse início no primeiro dia de aula, eu tinha que estar lá na faculdade 8 horas, era umas 7 e pouco, mais ou menos, eu estava dirigindo 40, devia estar 40 km por hora, estava começando a ter essas construções e arrumações aí nas avenidas, né? Começaram a mudar os pisos das calçadas, etc. E eu estava ali na ceazinha do Bonocô, né? Bonocô e Ogunjá que vem primeiro, né? Aí eu estava ali, logo no início, bem em frente à ceazinha. Devia ter 40, 60, mas estava tão engarrafado. E eu lembro que eu estava na pista do lado esquerdo, estava aqui. Daqui a pouco eu escuto assim, pá! Até hoje, eu preciso até arrumar isso aí. No retrovisor do meu carro, ele quebrou. Veio um motoqueiro com tudo, porque estava meio assim devagar, eu comecei a virar o carro. Eu acho que eu não dei sinal, mas foi assim. Então, não foi brusco, não foi, eu tenho consciência disso. Mas não deu jeito. Ou ele veio com tudo de lá, arrancou. Aí eu falei, ai, não, isso é tão caro. Eu já estava aqui imaginando que eu ia ter que pagar, porque ele já tinha se mandado, né? Vocês acreditam que ele estacionou ali na frente, a moto? Ele veio com uma violência para cima. Meu carro estava todo fechado, porque eu estava no ar-condicionado, e estava vindo uma meditação. Ele pegou, estacionou a motocicleta dele, pegou o capacete dele e veio. Ele só não me xingou de santa. Palavrões que faz tempo que eu nem ouvia. Me xingou de tudo. Pegou o capacete dele e amassou meu carro todo. Sua não sei o quê, hoje você vai morrer, hoje você vai morrer. E começou a me ameaçar de morte, pegava a minha porta, abria, pegava o capacete dele, batia tudo. Aí eu não senti nada, porque eu estava tão em outro lugar. Eu nem acreditei que aquilo... Eu comecei a reparar que aquilo era muito sério, que eu estava sendo ameaçada de morte por causa do barulho. E quando eu vi que ele batia com tudo o capacete no vidro, que eu vi que ele estava querendo me puxar do carro. Todo mundo viu, todo mundo ficou com medo, porque como ele me ameaçou de morte, todo mundo pensou que... Aí eu caí a ficha, quando eu vi as pessoas paradas, eu falei assim... Será que é hoje que eu vou... Aí veio a ficha. Será que é hoje que eu vou desencarnar? Ele vai me dar um tiro na cabeça agora. E eu não tenho como. Aí eu me acalmei, olhei bem para os olhos dele e disse assim, calma, eu vou pagar. Aí eu já estava imaginando vender o carro para pagar a moto dele, né? Que eu nem tinha visto o que tinha acontecido. Calma, eu vou pagar, calma. Eu vou abrir o carro. Calma. Aí eu comecei a dialogar com ele sem medo. Sem medo. Eu imaginei que eu poderia morrer, porque na hora que eu abrisse a porta, ele já disse que ele ia me matar, que eu não ia viver. Ele disse, você não vai viver hoje não, hoje você vai morrer. Foi uma violência urbana muito, muito forte. Eu nunca tinha vivido aquilo. E eu falei assim, bom, eu vou ter que abrir o carro, porque quanto mais eu ficava dentro do carro, mais nervoso ele ficava. E eu imaginei abrindo o carro e me protegendo com o braço, porque ninguém ia me ajudar. Ninguém teve coragem de me ajudar. E eu fui abrindo, e ele, saia, e me xingando. Você viu? Eu vou pegar você e vou esfregar a sua cara no chão. Saia. Aí eu disse, calma. E eu fui dizendo isso com o meu coração. Parece que a minha boca não estava aqui. Parece que a minha boca estava aqui. E eu dizia, calma, fique tranquilo, a gente vai resolver, eu vou pagar. Aí eu não tinha condição nenhuma de resolver nada. Falei, posso ligar para o meu esposo? Porque você vai ter que pagar, você vai pegar seu cartão de crédito, vai pagar essa moto inteira. Eu falei, calma, eu vou fazer. Deixa eu ligar para ele, eu posso ligar para ele. E foi uma negociação de quase meia hora, eu cansado, o sol começando a chegar. Aí eu falei, posso estacionar meu carro ali? Tudo pedindo autorização. E ele falou nada, estacionei o carro, consegui ligar para o meu esposo. Eu já estava... Aí as pernas já tremeram, que eu senti o sangue vir, e aí quase desmaiei mesmo, de nervoso. Aí eu fiquei no outro carro e meu esposo resolveu lá o problema com ele. E aí veio a dúvida. Eu processo pela essa violência, ou eu deixo do jeito que está, vou acionar o seguro resolve. O que eu faço? Porque eu tenho o direito de fazer as duas coisas. Ok? Uma altura dessa, não tive vontade de saber quem estava certo e quem estava errado. Não tive. Eu não tive.
E a minha decisão foi que eu ia apenas acionar o seguro. E quando as pessoas, meus alunos, me perguntaram por que eu não coloquei ele com uma violência, porque eu pensei, para mim, né, porque isso é meu, foi na hora, eu decidi e continuo decidindo assim. Alguém tem que parar com essa violência. Alguém tem que parar com essa violência. E, naquele momento, eu lembrei desse rapaz, da quitanda, e disse assim, aqui a gente se separa. Eu não quero mais relação nenhuma com você. Aqui eu encerro essa nossa relação. Não sei qual foi a relação de outras vidas que eu tive com ele. Se eu tive, ali encerrou. Alguém tem que parar com a violência de alguma maneira. Essa foi a forma como eu refleti. Me senti muito aliviada. Hoje eu estou com a consciência muito tranquila, assim, porque eu nem penso, estou lembrando isso aqui agora. E cortei relações mesmo, não me trouxe trauma, me trouxe nervoso na hora, fiquei 2, 3 dias ali pensando naquilo, pronto, acabou. Eu encerrei dessa forma. Cada um vai reagir de alguma forma, vai depender de como está o seu status, o que você vem construindo, né? Então, essa foi a minha forma. Mas, voltando, a outra pergunta é: quais os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano? Eu trago a mesma pergunta para encerrar com esse slide no primeiro objetivo, que é o seguinte: você está vendo ali vários cientistas, e você está vendo ali uma borboleta nascendo a partir desse casulo, mostrando que, entre esses cientistas, que apareceram durante vários séculos, vários anos, eles não foram na mesma época. Eles trouxeram complementação do que o homem socialmente podia ser, cientificamente podia ser, biologicamente, em cima dos achados deles. Isso é de valia para todos nós. Olha aquela... Se você pegar um casulo daquele, no início, abrir ele, para cortar, para ajudar a borboleta a nascer... Gente, vocês tiraram os principais nutrientes que vão fortalecer aquela... Talvez ela nem sobreviva, porque a gente interrompeu um processo evolutivo. Se vir um outro ser, não sei das quantas, chegar aqui e interferir na nossa vida, o que a gente vai aprender? Não está certo. Né? Então, cada um com o seu cada qual, no seu processo evolutivo daquilo que sente ressonância. Eu nem digo merecedor, porque merecedor é uma coisa muito, acho, católica, entendeu? Então, como espírita, eu já não penso assim. Eu penso como uma pessoa que vai experimentar aquilo que escolheu experimentar. Né? Porque a escolha está no seu pensamento. Você, que tem o pensamento que tem hoje, a consciência que tem hoje, você está escolhendo o que para você? É isso. As perguntas são essas. Mostrar, então, o significado da igualdade, considerando os direitos e deveres. Tem outras, né, eu acho que eu coloquei número 1 lá, mas aqui já era número 2. Mas é mostrar o significado da igualdade, considerando direitos e deveres e a diversidade de aptidões de cada um. Então, aquelas pessoas ali, elas tinham aptidões. Seu processo evolutivo, a cada momento que você vai dando um passo, você também vai adquirindo outras aptidões. Isso vai juntar de tal maneira que você é o que você é hoje. E se você mergulhar dentro de você e fizer aquelas reflexões profundas que eu falei, você vai conseguir trazer muita coisa do passado, que é positivo, que vai te ajudar na vida hoje. Mas as pessoas, elas separam. Não é que elas separam, elas não sabem, elas estão aprendendo. Mas, a partir do momento que você já tem essa informação, vale a pena você pensar sobre. Ou seja, não se separe mais de quem você já foi e de quem você vai ser. Simplesmente você é, com uma bagagem enorme de informações que você pode trazer a seu favor, para ser melhor cada vez mais, se sentir livre cada vez mais, porque você vai tendo mais informações. Então, aqui eu trouxe uma abordagem para a gente poder falar sobre igualdade, com conceitos básicos. Né? Primeiro, o Brasil ali, um mapa com pessoas diferentes, com rostos, corpos, cultura de forma diferente, e todo mundo morando aqui. O que essas pessoas têm para mostrar para a gente? Olha que é o Chuí, né? Lá do Rio Grande do Sul, que aconteceu essa catástrofe, com quem mora em Manaus, que também estão acontecendo outras catástrofes ali, no Amazonas, é que a gente não mergulha com propriedade. Mas, se você parar para pensar, cada estado está acontecendo uma coisa esquisita, com profundidade. Só você entrar, às vezes... Outro dia eu passei no bairro do Uruguai, num dia de chuva. Gente, que judiação!
Que judiação, não tem nem onde pisar nas calçadas, é lixo para tudo quanto é canto, entupindo, aquilo se repete a cada dia, e aquilo não sai daquilo. E eu pergunto, isso não acontece na Pituba. Por quê? Qual é a diferença? Eu fico me questionando. É só por conta das influências políticas, econômicas, dos governantes, dos prefeitos? Também não, porque é um conjunto de reivindicações, de pensamentos, de vontades, de desejos. Porque quem está na linha de frente só está na linha de frente porque os outros permitem. Mas como a gente pode fazer isso sem ser violento? Como a gente pode fazer isso votando? Como a gente pode fazer isso dialogando com o outro, trazendo consciência em sala de aula, né? Assim como eu sou enfermeira, né? Então eu fico imaginando assim, lavagem das mãos, quando a gente está dentro do hospital. Muitas falhas ainda existem mesmo, literalmente existem. Mas no cotidiano, quando sua filha, quando minha filha chega de casa, não é da área de saúde, mas chega em casa, não lava as mãos, já vai direto pegando uma fruta, já vai direto comendo. Assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, lavagem de mãos é uma coisa básica, é de vida, é para manter sua vida, qualidade de vida, principalmente depois do Covid, a gente tem que lavar mais ainda, passar mais álcool, né? Por quê? Porque isso, para mim, já está claro, porque eu sou dessa área, para mim eu já cheguei, eu tenho que arrumar uma forma de levar isso e compartilhar isso com as pessoas de uma maneira que não seja grosseira, de uma maneira que seja cultural, de uma maneira, eu não digo nem convencer, mas que eu consiga transparecer para o outro a importância que tem esse conhecimento. Porque se a gente ficar levando para todo lugar de uma forma ditatorial, as pessoas não vão querer, elas vão rechaçar, elas vão recusar isso. Então, falar de igualdade, liberdade dentro de uma sociedade, é falar também de uma educação produtiva, consciente, compartilhada, educada, elegante, amorosa, eficaz, eficiente. Mas você não pode educar ninguém se você não passa pelo processo, porque fica muito bonito eu ficar aqui lendo esses slides que estão legais, que está escrito, mas eu não vivencio nada disso. Ainda mais eu, como médium, a primeira coisa que vai acontecer é o espírito chegar ali e falar assim, agora eu quero ver. Como algumas vezes já aconteceu. Como médium, como professora, eu acabar de dar uma aula, e quando chegava lá, ele falou assim, agora eu quero ver você praticar. Agora eu quero ver. E nas mediúnicas? Aí, bonita, falando bonito lá, agora eu quero ver na prática. E se você não é forte o suficiente, você se sente piu-piu-piu. Entendeu? Você tem que fazer o quê? Assumir, e ver se você tem razão mesmo. Eu estou pisando na bola, pois agora você me abriu o meu olho, eu vou ficar mais esperta ainda. Porque a relação é naturalizar a mediunidade, é naturalizar a relação com os espíritos. É poder assumir e parar de se esconder. Assuma. Quando o outro lá na tua casa chegar para ver você, hein, não levou o lixo hoje, esqueci mesmo. Você deixou 4 pratos sujos, as baratas vieram aqui comer. Foi mesmo. Eu errei, esqueci, fiquei com preguiça. Assuma. Assuma, é mais fácil. Você vai dormir em paz. Você sai de frequências vibratórias que ficam ali no teu campo psíquico de elementos para qualquer um desavisado que vem e passa. É assim que acontece. Porque as relações espirituais é assim que acontece. Você, desavisado, achando que ninguém vai perceber, percebe. Bom, ali embaixo, Francisco de Assis, você pode abaixar um pouco a cabeça aí para mim ver o que está escrito? Ele tampou ali o que está escrito, mas está escrito assim, ó, igualdade, equidade e liberdade. O primeiro quadro estão 3 menininhos, está dizendo sobre a igualdade. Mas um está mais baixo que o outro, tentando ver o que está lá fora, está vendo pelo buraco, mas está todo mundo vendo. Todo mundo tem o direito de ver. O outro é equidade. O que está mais alto não está no banco. O mais baixinho está no banco e o outro mais baixinho ainda está em 2 bancos. Todo mundo está vendo o que tem que ver. E o outro é liberdade. Não tem nada na frente, todo mundo, não importa o tamanho que tem, está todo mundo vendo o que pode ver. Então, essa é uma visão, gostei dessa visão, por isso que eu trouxe para vocês, nos faz olhar, né, para um Brasil, por exemplo, de uma maneira diferente. Aquele outro desenho que tem aqui do lado esquerdo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas um rapaz fez um meme desenhado de gírias, né, que tem no Brasil, em qualquer estado. Arre, égua, como é?
uai, oxi, e por aí vai, bah, né? Quer dizer, o pessoal falando assim, nossa, na verdade é isso que ele quis dizer, né? Todo mundo falando a mesma coisa, mas com palavras de formas diferentes, dependendo da sua cultura, né? Então, a igualdade ela é baseada no princípio da universalidade, ou seja, que todos devem ser regidos pelas mesmas regras e devem ter os mesmos direitos e deveres. A equidade, por outro lado, reconhece que não somos todos iguais, o que é preciso é ajustar esse desequilíbrio. O princípio da igualdade impõe aos poderes públicos um tratamento igual a todos os seres humanos perante a lei e uma proibição de discriminações infundadas, sem prejuízo de impor diferenciações de tratamento entre pessoas, quando existem especificidades relevantes que careçam de proteção. Então, a igualdade ela começa quando as diferenças são respeitadas, não quando são cotadas ou beneficiadas. Então, é quando elas são respeitadas. Eu não posso negociar igualdade. Não dá para negociar. Se você me respeita, você está me tratando como igual. Deixa eu ter meus cabelos brancos. Não exija eu pintar os meus cabelos, que eu gosto, do jeito que eu gosto. Não me exija que eu faça chapinha, nem pinte, porque eu gosto deles assim. Entende? Então, é algo que vai mexer com a sociedade nessa fase de transição. Porque as coisas estão buscando a dizer assim, gente, não precisa você se mostrar de máscara o tempo todo. Não há necessidade. O que importa é você mostrar a essência e a produtividade do que você vai trazer. O que você vai trazer é essencial para a sociedade, vai ajudar ela a melhorar, está ajudando você, porque você tem que se sentir bem. Porque se você não está se sentindo bem e querer fazer uma coisa que não é sua, vai aparecer para você lá na frente. Você vai ficar angustiado, frustrado, vai envelhecendo, não vai conseguir dormir, aí você não sabe o que é. São traumas que você deixou acumular, não trabalhou dentro de você e pronto. Isso é uma das coisas. Mas, assim, pense em fazer tudo o que você deseja para o seu bem, ressonante com você, para você ficar feliz. Porque isso vai ajudar toda uma sociedade a ser livre também, porque ela vai ter o direito. Agora, dentro dessa sociedade tem limites, porque é muita gente morando nesse país. É muita gente morando nos continentes. Então, os países, os continentes, as prefeituras, as sociedades, as comunidades têm as suas próprias leis? Têm. E aí você vai se ajustando. Até onde eu posso ir? Porque eu moro com um bocado de gente, eu não posso sair matando todo mundo. No Brasil, não. Não vai. Não vai. Sinto muito. Mas no Brasil tem determinadas leis. Quando isso vai para uma força pública, é levado no Supremo Tribunal, isso vai ser rediscutido. Essa é uma força. A força das ideias vão levando. Fora isso, não. Então, isso é da sociedade. Cada sociedade tem a sua forma. Então, temos que obedecer à Constituição Federal do Brasil? Sim. Se você não obedecer, você pode discutir, você pode levar para a plenária, pode buscar o seu vereador, o seu deputado, rediscutir, isso é todo um direito seu. Se você tiver força de mais pessoas levando isso, melhor para você. Né? Mas, fora isso, não dá, porque a gente tem que regular algumas coisas dentro dessa sociedade. Né? Então, mas também tem o que é singularidade. Por que eu trouxe esse conceito do singular? Porque dentro daquele Brasil que eu mostrei para vocês, ou dos continentes, ou desse planeta, as pessoas, o que tem se apresentado socialmente para se equilibrar nessa balança, essas questões, é essa igualdade. Mas isso não quer dizer que todo mundo tem que ser igual ao outro, exatamente você, igual a mim. Não é isso. Tem a ver com direitos e deveres. Mas, do ponto de vista íntimo e pessoal, você tem que lembrar que você é singular. Você não é que nem eu. Por mais que a gente a gente é regido por uma regra que é não pode matar o outro, senão você vai preso mesmo, ainda assim, algumas pessoas fazem isso. Ok? Se ela fizer isso, ela vai ter a lei dela. E eu vou continuar usando a lei em meu favor. Ela não usou a lei em favor dela.
ela tem essa raiva, essa brutalidade, é por qual motivo? Precisamos descobrir. Isso é uma doença? Isso é patológico? Isso é apenas um desequilíbrio hormonal, emocional? Precisa ser tratado. Por isso, vocês entendem por que é legal fazer um mergulho bem interno? Porque quando você mergulha em você, você consegue perceber quem você é e você vai pedindo as ajudas necessárias. Eu não estou bem, não estou legal. Eu estou vendo que isso aqui está repetido. Eu não saio do luto. Ó, já tem 10 anos nesse luto. Estou dando exemplo. Procura ajuda. Porque é uma forma de você se conhecer. Isso vai ser ótimo para você crescer, para você evoluir neste momento reencarnatório. Quando você busca... Porque, às vezes, a gente não consegue ver mesmo a gente. A gente precisa de ajuda de alguém que consiga, de fora, ver como nós somos. Para nos dar a diretriz e a gente dizer, não, é verdade, eu posso ir por esse caminho. Não, eu não quero mais, eu vou voltar como eu era. São escolhas, né? Mas essa singularidade, você tem uma singularidade, é a qualidade do que é singular, é um substantivo feminino, né? Característica única ou especial da particularidade, é um ser que tem a sua própria originalidade, é o ato ou dito singular, qualidade do que é extraordinário. Então, é extraordinário para você, mas não é extraordinário para mim, né? Excentricidade, extravagância. Na astronomia física, segundo alguns modelos teóricos, é o ponto no espaço-tempo em que as leis conhecidas na física deixam de vigorar e em que a densidade da matéria e a curvatura do espaço se tornam infinitas. Em um determinado momento, elas param de ser iguais para ser diferentes. Então, todo mundo tem o seu aspecto singular. Qual é o seu que diferencia do teu filho, que diferencia da tua mãe, do teu vizinho? Você só consegue descobrir quando você olha para você. Porque o mais fácil é a gente falar do outro. É botar o dedo no outro e dizer, pô, mas aquele, pô, fala demais. Toda vez que vem aqui em casa, não para de falar. É uma crítica. Né? Tá errado, tá certo? Não tem errado e certo. Tem você na visão daquele ser. O teu nível de paciência, de repente, é diferente do meu. De repente, essa mesma pessoa vai na minha casa, ela vai falar pelos cotovelos e não vai me incomodar. Eu vou contornar isso bonitinho. Eu falei, menina, deixa eu te falar. Eu preciso sair. E você vai pedir sutilmente licença e vai encerrar a conversa. Ou mesmo, você estiver em outro lugar, você mesmo vai sair. Gente, dá licença, eu preciso sair. Porque é você que faz as suas escolhas. Quem contorna a sua vida é você. Você faz isso de uma maneira educada, elegante, empática. Tudo isso participa, faz parte de um processo educativo do teu ego. É você que vai direcionar. Epa, vem cá, miudinho. Amigo, você está demais hoje. Vamos se sentar aí para conversar um pouquinho, porque eu sou imortal. Você está querendo mandar a minha imortalidade. Não é assim, não. Vai conversando com você. Seu ego, você vai colocando ele no lugar dele. Ele é importantíssimo, porque ele ajuda a gente a fazer essas regulações. Mas você também, deixar ele tomar conta de você, você não vai viver uma reencarnação diante da sua imortalidade, vai deixar ele tomar conta. Ele vai se personalizar demais. Então, pensa nisso. E aqui eu não sei se vocês já viram isso, mas eu sei que algumas pessoas não viram, e a gente vai ter um outro olhar agora. Você pode colocar para mim, Rodrigo? Travou. Então tá, deixa. Agora não abre nada. Não tem problema, não. Eu conto para vocês. É um videozinho. É um videozinho que ele mostra como é que chama aquele fio de alta tensão. Vários passarinhos ali. Então, todo mundo igual.
Todo mundo faz de conta que tem um bocado de pombinha. Daqui a pouco me chega um ganso na ponta, dizendo assim, oi, completamente desengonçado. Os outros, todo mundo no ritmo, né, bonitinho, tem um líder ali. De repente ele chega, oi, gente, eu também vou ficar aqui com vocês. Quando ele pisa, o fio de alta tensão vai lá para baixo. Aí todo mundo fica, olha lá, ó, todo desengonçado. Olha lá, só vem aqui para encher o saco. Não sei por que deixaram ele vir aqui. Aí vão fazendo as críticas, né? Aí a gente vai olhando aquilo e a gente vai se identificando, porque em algum momento de nossas vidas a gente também viveu aquilo. A gente falou do outro, falou do sapato do outro, falou do cabelo do outro, né? Principalmente a mulherada, vai fazer as comparações mesmo. E aí ele, que está sendo criticado e está vendo, ele está dando risada. Ele não entra nessa frequência. É muito engraçado, porque ele não entra, ele acha tudo muito engraçado, porque ele diz... tudo besteira, só por causa que eu sou assim, eu acho que não tem nada a ver. E ele entra e fica no meio do fio. Quando ele fica no meio do fio, ele é pesado. O fio faz... vai parar lá embaixo. Os outros... não acredito. E aí ele fica pendurado. Só os pezinhos dele e ele fica pendurado com a cabeça para baixo. Aí eles falam assim, a gente não vai deixar assim, não. Agora a gente vai ficar picando o pé dele até ele cair para ele ver o que é bom para tosse. E ficam pá, 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 e ficam juntos, cantando. Uá, 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 uá. Quando eles picam, claro, dói. Ele se despendura dali e cai no chão. Conforme ele cai no chão, os outros vão lá para cima. Uá! Quando os outros vão lá para cima, eles perdem as penas. Eles ficam pelados. E quando eles caem no chão, fica todo mundo peladinho. E fica todo mundo com vergonha atrás dele. E ele grandão, tapando todo mundo. Né? Moral da história. Na sociedade, a gente vive com essa diversidade. Sempre vai ter alguém desengonçado no nosso meio. Às vezes é da própria família, às vezes tem 2, 3 desengonçados. E desengonçado, entenda, desengonçado mesmo. Desde aquele que é desengonçado, né, biologicamente, fisicamente, que a gente acha engraçado mesmo, até aquele que a gente não aguenta mais, não aguenta a voz, acha um chato de galocha, acha uma mala, mesmo sendo filho, mesmo sendo marido, quer se separar, aquelas coisas tudo que a gente já sabe, né? O vizinho, o marido, todo mundo que a gente não aguenta mais conviver. A gente se acha. Você já parou para pensar que alguém acha a mesma coisa de você? Ou você acha que você é assim o tempo todo, do jeito que você acha? Não. Tem gente que te acha um chato. Uma vez, uma aluna chegou para mim e falou assim, professora, a sua aula é insuportável. Gente, eu quase chorei. Porque eu me acho massa. Eu me acho massa. Se der, eu quero. Eu me acho maravilhosa, imagine, fiquei mal. Porque essas coisas vão acontecer diariamente, as pessoas são diferentes, os lugares são diferentes, as culturas são diferentes. Então, a sua liberdade vai, a sua igualdade vai dentro dessa sociedade quando você aprende a respeitar os diferentes. O seu nível de paciência pode não ser igual ao meu, mas a verdade é que aquela experiência está sendo para todo mundo. Vai ser todo mundo ser desafiado ali. Repare que os líderes ficavam mais no centro, eles comandavam. Os outros das pontas obedeciam muito o que aqueles comandavam. E você, está em que lado? Ou você está no meio termo? Ou você pode ser a pessoa que vai levantar a voz mais alta e dizer, não, gente, isso é injusto. Não, gente, não, vamos ver por outro caminho. Porque o que acontece, na maioria das vezes, é a gente não se envolver. A gente nunca se envolve. É mais fácil a gente ficar quietinho, caladinho, e não dar opinião, porque a gente não quer comprar briga, não é isso que a gente fala? E aí, nesse comprar briga, às vezes a gente está alimentando o ódio do outro, porque a gente não deu uma opinião. E quando a gente dá uma opinião, a gente dá uma diretiva, a gente coloca alguma informação, eu costumo dizer que a gente joga dardos positivos. A gente não acredita na força do nosso pensamento, das nossas palavras. As palavras têm força, os pensamentos têm força. Às vezes, a sua opinião, aquilo que você coloca naquele momento, faz todo um grupo repensar. Então, nós sempre somos muito importantes, sempre. Quando tem alguma coisa boa dentro do nosso coração, a gente não tem que guardar para a gente tem que dividir. É algo para se pensar.
Demonstrar a importância de preservar a saúde, de se valorizar, de se valorizar a educação e buscar habitação digna na sociedade. Vocês estão vendo essas cenas aqui? Esse é um outro objetivo específico para falar de igualdade e liberdade na sociedade. Você tem aqui um quadro que mostra paz, pão, habitação, saúde, educação, pessoas que estão reivindicando isso em uma determinada época das nossas vidas. Ali você tem uma foto no meio dizendo educação produz saúde. Né? Então, a gente sabe que quanto mais conhecimento você tem, mais você aprende sobre você, sobre os outros, sobre a sociedade, e isso vai ajudando a equilibrar mais a sua vida, você vai tendo mais qualidade de vida. As políticas públicas, educação, habitação, saneamento, transporte, segurança, defesa, desenvolvimento sustentável, quando oferecido politicamente, do ponto de vista financeiro, pelo governo, isso também facilita esse processo, e aí a gente não chega a ver o que a gente está vendo ali. Qual é a diferença de você ver aquele homem que está deitado ali, só com aquela roupa, só com aquele cobertor na rua, na diferença de entrar dentro de um país chamado Suíça? Por que você não... Tem pobre lá? Tem, a gente sabe que tem. Não são os parâmetros que nós temos, mas existe. Mas se você olhar, qual é a diferença? Né? Algumas coisas foram construídas, obviamente, na época, por muitas revoluções, por muitas guerras civis, né? Outras por pessoas que estão lá na linha de frente, criando leis mais sociais. Depende de cada cultura como isso é construído. Sabemos que o nosso país é enorme, sabemos que as diversidades políticas e ideológicas também são grandes, mas quando você está... E aí eu vou adiantar uma coisinha que é importante, mas para esse momento agora é importante falar de família. Quando você está construindo uma família, convive com os teus filhos, quais são os diálogos que são soltos ali? Quais são as premissas? Quais são as informações? O que você assiste junto com a sua família? O que você impõe? O que você constrói? O que você escreve? O que você estimula a ler? Como é construído isso? Porque dali vão sair as ideias que vão estar na sociedade. Se você não faz nada, porque você não tem tempo, porque você trabalha muito, esses espaços vão se deixando ser tomado conta pela sociedade. Porque as questões que envolvem ética e moral vão acabar sendo dadas pela sociedade. Porque, de alguma forma, aquele ser vai ter que aprender. Porque ele é humano. Ele vai aprender. Seria legal se ele aprendesse por você. Se essas diretrizes fossem dadas por você. Porque a família tem um lastro que é muito interessante, que se chama lastro afetivo. Os afetos, eles constroem pontes maravilhosas. Eles criam amizade, uma compaixão, que uma sociedade que não tem o meu sangue, que não é consanguínea, é difícil ela ter comigo. Mas entre os meus, ontem o que foi? Foi alguma coisa que passou no jornal, acho que vocês devem ter visto. Um caso lá da mãe daquele rapaz que morreu porque ele colocou fenol no rosto, porque ele foi fazer uma limpeza de pele, acho que alguma coisa assim. A mãe muito sensível, chorando, porque foi uma coisa assim tão inusitada o que aconteceu com ele, né? E ela, assim, a forma como ela colocou isso e dizendo assim, por quê? Por que isso? Tão jovem. Ele era muito, muito bom. E aí a gente vai perpassando em nossas cabeças o que foi que aconteceu exatamente para ele cair naquela situação. Que frequência foi essa que ele caiu? Como foi que ele foi cair nessa situação? Como é que eu tenho que ficar atenta para ficar vigilante, para saber com quem eu me relaciono, quem eu procuro, o que eu quero construir, o que eu busco? Nada contra, vocês entendem? Mas é algo que cada um é que vai se procurar. A gente não pode ir vivendo a vida sem questionar as coisas. A gente não pode mais. A gente não pode ficar comprando nada pela internet, nada pela propaganda que é bonita. A gente tem que sentir aquilo que é ressonante e verdadeiro para a gente. Isso é importante, a gente não pode perder essa referência. Isso não é bonito de ver? Olhem bem para cada figura, não é uma delícia? Não é agradável de ver? Isso aqui também não é legal? Saudável, habitação, cada profissão ali sendo feliz no que faz. Não é bonito de ver?
Isso aqui é bonito de ver? Está todo mundo morando no mesmo lugar. Todo mundo. Como é que pode uma criança ser escrava? Vai acabar sendo aquele idoso, sendo solitário, sem comida, sem água. E aí? Vive todo mundo junto. Atrás daquelas casas bonitas, existe essa favela. A gente é culpado por isso? Não se culpe. Primeira coisa, apenas se sensibilize. Cada um tem aquilo que precisa e desejou experimentar. São desafios. Quem sabe o que passou pela cabeça daquele espírito está ali e se desafiou por si mesmo, querendo avançar. Ok? Então, não se desespere, não se culpe. O que poderíamos fazer é sempre estar sensível e se perguntar como é que eu consigo alcançar, como é o que eu posso fazer, qual o tamanho do meu quinhão, é só isso. Porque uma coisinha que você faz, isso já ajuda. Uma pessoa falou assim para mim, no dia que aconteceu o negócio do Rio Grande do Sul, poxa, eu não vou poder fazer o Pix, né? Porque muita gente fez bastante Pix mesmo. O que eu vou fazer? Aí eu lembro que a mulher da farmácia falou assim, poxa, aí tinha na farmácia caixas não, pacotes e pacotes de água mineral, né, que eles estavam comprando para as pessoas comprarem para fazer a doação. E eles mesmos faziam as doações, eles encaminham para o correio. Aí a mulher falou assim, poxa, eu estava na fila conversando, aí a menina da farmácia falou assim, olha, aqui é uma opção, as farmácias, essas farmácias, né, dessa marca, estão oferecendo essa opção e a gente mesmo faz os encaminhamentos da água para o correio. E ela falou, puxa, é uma excelente ideia. Então, as pessoas vão tendo ideias. Eu estava vendo outros profissionais, youtubers, como Whindersson Nunes, fazendo trabalhos maravilhosos em relação às doações. Ele tem uma empresa que cria muitas ideias, e ele estava buscando fazer uma patente lá para poder entrar com barcos lá naqueles lugares que estavam alagados. Então, assim, cada um com o que pode dar. Você não pode dar isso, mas você pode dar uma coisa muito legal, que é um determinado horário do teu dia, você silenciar e emanar. Só isso. Não precisa nem fazer prece. Senta e diga assim, agora isso aqui vai para o Rio Grande do Sul. Assim como você pode fazer em um determinado momento assim, agora isso vai para o meu filho. Agora isso vai para mim. É só isso. Isso a gente pode fazer. Isso é de graça, não custa nada, menos de 1 minuto. Mostrar a importância da liberdade e sua responsabilidade para o espírito. Epa! Por que estar livre é de responsabilidade para o espírito? Quem se arriscaria a me dizer? Olha o que está escrito. Um dos objetivos é mostrar a importância da liberdade e sua responsabilidade para o espírito. Por que ser livre é de responsabilidade? Por que traz a ideia da responsabilidade para o espírito? Qual é a relação disso? O que é que vocês acham? Quando você é livre, busca a liberdade, você tem um leque de opções que você experimentou ou busca testar na sociedade para se melhorar e melhorá-la. Porque como nós temos uma diversidade de pessoas, de opções, de situações, não existe 100% um único caminho para tomar aquela resolutiva. Então, quando você aprende a ser livre, que você não tem caraminholas, você não julga, você não compara, você apenas se permite experimentar, testando, não danando nada, um ambiente, não danando uma sociedade, uma pessoa, uma família, não matando, não roubando, enfim. Quando você é livre e busca experimentar isso para ver se vai dar certo, você traz mais uma opção para a sociedade. Você adianta um experimento para aquela sociedade. Porque quando o outro olha o que você já fez, como você fez, ele diz, é seguro, eu também posso repetir. Mas também, se você fez, não deu certo, errou,
alguém te julgou, ele também tem a opção de olhar e dizer assim, por aqui também não vou. Olha a importância que tem de você observar a si mesmo e a sociedade. Não fazer as coisas na doida, olhando de qualquer jeito, porque a máscara que o outro usa, porque a mídia do jeito que aparece é bonita e simplesmente você vai lá e aposta. Não é por aí. Isso tudo tem que ser calculado também por você. Pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pelo que você pensa. Porque senão você pode cair num buracão. Então, quando você... E aí eu trouxe uma fala de Adenauer, né? Que ele chamou de descortinando o self. As culpas, as frustrações, os medos, os inconscientes, como você lida com isso? Né? Você vai lidar com isso quando você consegue saber quem você é. Eu não posso dizer quem você é, sinto muito. Você está aqui para ser estimulado a saber quem você é. E você não é, eu já vou logo dizendo, isso aí eu sei, isso aí eu posso dizer. Você não é isso que você está me mostrando, isso aí com certeza. Isso aí é um pedaço da sua existência aí universal. Você fez um recorte e está se apresentando para mim desse jeito. Mas você sabe quem você é, porque você sabe o que você pensa. Se você parar para pensar e começar a pensar o que você pensa, você vai se descobrir, e tem coisas que você vai gostar e tem coisas que você não vai não gostar. Porque só você pode se explorar. E muitas coisas vão vir, você vai dizer, de onde está vindo isso? Às vezes é daquele relâmpago psíquico do passado que você pescou, e se veio para o teu consciente é porque você pode usá-lo, ou pode refletir sobre. Esses dias eu sonhei, eu não vou lembrar detalhes, mas eu sonhei um sonho repetido. Aí quando eu sonhei, eu falei assim, mas durante o sonho, eu falei, mas eu já sonhei isso, durante o sonho. Eu fui passando por etapas, caminhando, fazendo alguma coisa com uma pessoa. Eu falei, mas eu já sonhei exatamente isso. Quando eu acordei, a primeira coisa que veio na minha cabeça é, por que eu sonhei um sonho repetido? O que ele quer dizer para mim? Passei o dia todo refletindo sobre ele. Porque se ele apareceu com essa força, com detalhes, e dentro do sonho eu estava lúcida, eu sabia que era um desdobramento e aquilo queria me dizer alguma coisa. Aí até hoje eu estou aqui pensando. Mas é algo que te chama atenção. Assim é a sua vida. As coisas vão se repetindo para você em vida. Em vida. Pergunte-se por que está repetindo. Pergunte-se por que você está envolvido com aquelas emoções de novo. Por que aquela pessoa, o Beto te trouxe isso de novo? Por que você se incomodou com aquilo de novo? Por que quando alguém fala uma palavra igual, você se incomoda? Vai em busca disso aí. Isso é legal, porque você vai se despojando disso. Você vai ficando livre disso. Quem puder ir para terapia, melhor ainda. Traz, isso aqui não está legal. Uma vez, eu trabalhando com uma pessoa, eu não lembro o que eu falei para ela. Depois de muito tempo, ela falou assim, você sabe por que eu parei de trabalhar com você? Porque naquele dia, eu nem sabia, naquele dia você falou isso, isso, isso. Eu fui até para terapia por causa disso. Eu falei, meu Deus. Então, de alguma forma, eu ajudei ela, né? Ela foi para terapia e deve ter se resolvido. Aí, depois de muito tempo, eu falei assim, e aí, você está melhor? Eu ainda continuo, você continua me culpando ainda? Porque eu fiquei feliz. Eu nem tchum. Olha os efeitos que a gente faz na vida das pessoas e a gente não sabe. Né? Mostrar o Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre. É um dos últimos objetivos da gente. Mostrar o Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre. Por quê? Porque eu trago Cristo de novo, abri nosso encontro falando do Cristo. Estou encerrando o nosso encontro, quase encerrando falando dele de novo. Por que ele se apresenta, segundo a aula de hoje, como um protótipo de um homem livre? Por quê? E eu estou falando mais do que Jesus, porque eu estou falando de Cristo. Jesus era o homem que andava entre os homens, né? Que a gente não sabe se foi uma reencarnação ou não, eu acho que foi. Mas, assim, eu estou falando do Cristo, porque ele é colocado como um protótipo de homem livre. Isso é uma opinião muito, muito pessoal. É porque essa consciência crística, né, ela tende a dar essa traz o ser para se tornar cônscio do que ele é, efetivamente. Né? E o Cristo é o retrato disso. Você veja,
onde ele estava, ele era tão integral, tão inteiro, que ele, inclusive, tinha a serenidade de expor as suas ideias sem receio nenhum. Isso é uma revelação dessa consciência integral, do que eu sou mesmo. E ele se bancava a tal ponto de não ter receio. Ele se revelava como ele era, sem amarras, né? sem, digamos assim... Até me fugiu, porque falar sobre essa consciência crística é muito profundo também. Mas a leitura que eu faço, a grosso modo, é dessa forma. Alguém quer mais falar sobre isso? Falar sobre Cristo como um exemplo, como um modelo? Por que vocês acham que a Bíblia, o Espiritismo, a Umbanda, sempre vai tocar no assunto dele como exemplo? O que contam para nós, as imagens que nós temos, é ele com uma roupagem simples, um roupão, né? Porque naquela época não tinha calça, jeans, era roupão, andando num deserto calorento, cheio de poeira, terra pura, com a chinela, né? Daquela bem rampeirinha, mas sempre com um sorriso no rosto. Com o magnetismo de quem... Tem um livro que é de Amélia Rodrigues. Quando vocês leem o livro, qualquer livro dela, que fala sobre as passagens de Jesus, e ela foi uma pessoa que conviveu com ele, ela dizia assim, que aonde ele chegasse era impossível não olhar e ficar olhando. Impossível. Porque ele tinha um magnetismo natural. Você sabe quando você já encontrou uma pessoa e a pessoa é tão bonita, por dentro e por fora, que você fica até sem graça e tanto admirar? Era isso. A Amélia Rodrigues conta dessa naturalidade de um ser que encontra outro ser e fica olhando vidrado porque quer ver detalhes do que ele era. Isso era a primeira impressão que se tinha. O magnetismo dele, o sorriso dele cativava. É como se fosse atrair, todo mundo queria pegar, puxava. Ele puxava as pessoas. Tanto que era tão grande esse magnetismo, de cura, inclusive, que as pessoas estarem em volta dele já se curavam de muitas coisas, ele não precisava tocar. Tanto que muitas vezes ele falava para os discípulos, homem de pouca fé, né? O louco estava lá se desequilibrando, se batendo, convulsionando, e os apóstolos chegavam assim, Cristo, Jesus, você precisa curar, o homem está lá se batendo, ele, não acredito, homem de pouca fé, foi lá e botou a mão no homem, o homem curou. Né? Muitos fez o quê? Quem é que foi que... Não foi ele, foi um discípulo que cuspiu, pegou a terra e curou o cego. Então, assim... O magnetismo desse Cristo, desse Jesus, era maior, era bem crístico mesmo. Ele atingia um raio de algo certeiro, de algo que ele nunca teve dúvidas, pelo menos é o que passa para mim essa ideia. Nunca teve dúvidas do que ele queria falar, do que ele ia fazer, de como ele se comportava. Tinha os ricos que poderiam dizer, usando uma roupa rampeira, esse tecido, Deus me livre de usar um tecido desse, eu vou comprar um tecido da Índia, um tecido que vem da África, né? Não vou. E se você parar para pensar, quando a gente se compara com aquela época, com as ideias de hoje, com a época de hoje, quantos de nós caímos nisso toda hora? Entendeu? Quando o outro senta do nosso lado... não sei se vocês de vez em quando tomam ônibus, mas nós que às vezes tomamos ônibus, o outro senta do nosso lado muito diferente de nós. A gente está acostumado a andar de carro, botar determinadas roupas, né? Liga o ar-condicionado, fica tudo fechado. Então, quando a gente vai compartilhar ambientes diferentes, a gente sente o impacto. E quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça quando você está em lugares diferentes? Você está comparando, você está julgando a roupa, o desodorante que ele não usa, porque é isso que acontece. A gente subjuga o outro porque ele não é igual a gente. E a gente tem que parar para pensar isso com profundidade, porque o olhar... Eu não estou dizendo, nem eu, longe de mim, dizendo que exatamente a gente tem que ser o Cristo. Porque eu ainda não consigo ser a irmã Dulce.
Às vezes eu não consigo ser, às vezes, a moral, a ética do meu pai. Meu pai tem umas coisas assim muito legais. Uma certa feita, eu não sei que comentário que eu fiz, e eu perguntei para o meu pai, mas isso, não sei o que, fiz uma crítica, né? Eu devia ter uns 19, 20 anos, fiz uma crítica, meu pai falou assim, eu não sei disso não, porque eu não presto atenção nesses detalhes. Minha visão é outra. Ele quis mostrar para mim de que aquilo que eu estava olhando uma coisa pequena, que isso ele não parava para pensar. Isso era perda de tempo, era mais ou menos essa ideia que ele tinha me dado. Por que eu estava olhando aquilo? Que não fazia sentido. Eu fiquei tão envergonhada, que eu fiquei sem voz, eu fiquei até hoje. Eu não comento determinadas coisas do meu pai, porque eu sei que meu pai não tem esse pensamento. É massa isso, né? Em compensação, outras pessoas que convivem comigo, eu digo assim, eu não penso mais desse jeito, não penso. Então, assim, não somos nunca perfeitos, mas as pessoas, na sua diversidade, elas complementam. Agora, tem coisas que meu pai faz, por exemplo, eu não faço também. Por quê? Porque nós estamos aprendendo entre nós. Mas o nosso espectro crístico vai até aonde? Quando é que você... Hoje aconteceu uma coisa... Poxa, gente, perfeito. Vai cair de luva hoje, né, nessa história que eu vou contar. Eu sou professora universitária e eu acompanho meus alunos no hospital. E um hospital de grande porte, público aqui em Salvador, estava eu lá na ala 1A. E quando eu passei, porque eu tenho vários alunos, então eu vou acompanhando eles na prática deles, e eu fui determinado aluno que estava na 1A, fui lá acompanhar. Quando eu estou passando pelo corredor, eu estou vendo uma mocinha. Ela devia ter uns 25 anos de idade, e ela estava gritando, não é gritando, ela estava chorando muito, botou a mão assim na parede, na beira da porta, e chorando, eu não mereço, eu não sei o quê, porque é isso comigo, mas gritando alto. Eu estava vendo isso lá do início, e assim, ninguém chegou até lá para ver, nenhum psicólogo, nenhum social, nenhuma enfermeira, nenhum médico. E quando eu olhei assim, tinha mais um paciente lá, na outra cama, uma outra senhora, e a irmã dela estava arrumando a cama dela, né? Ela tinha acabado de receber uma notícia. Eu não sei como foi que essa notícia chegou para ela. Mas eu sei que a notícia foi dada e foram embora. Porque ela ficou sem estrutura nenhuma para dar continuidade à notícia que foi dada a ela. E aí aquilo me sensibilizou de tal maneira que eu não conseguia continuar. Eu parei, aí botei a mão nas costas dela e disse assim, não fique assim. Ela disse assim, desde que eu nasci, eu não tenho mais pele, eu já fiz não sei quantas cirurgias, agora eu estou com todo o meu intestino do lado de fora, isso não é justo. Eu vou ficar assim até quando? Isso dói. Aí, contando as coisas que ela vivia. Ela assim, eu só tenho... Acho que foi 27 anos, 25, 27 anos. Eu estou no início da minha vida, eu vou ficar com isso até quando? Eu não tenho vida. E falando do que ela ia ver como consequência. Para namorar, para casar, para ter filho. Todos os sonhos dela não iam ser que nem os meus. E ela estava ali chorando, batendo a cabeça na parede, batendo a mão na parede, dizendo da mazela dela. Aquilo mexeu muito comigo, eu parei, fiquei conversando com ela. E aí... me veio a seguinte ideia, porque é tão difícil falar com as pessoas sobre isso. Aí eu falei assim, por que você não busca a sua autocura? Ela ficou me olhando assim, eu falei assim, pega a sua mão, bota aqui na barriga e diga o que você quer. Diga para o seu corpo o que você quer, escolha você. Escolha, a decisão de ser feliz é sua. Não terceirize mais isso. Não peça a ninguém para te curar. Cure você. Aí ela foi parando de chorar. A irmã dela ficou olhando para mim, deu aquele silêncio assim. Aí veio a menina que estava no outro quarto. Ela diz, minha filha, faça as suas preces. Aí veio de uma maneira mais evangélica, mas do jeito dela. Eu falei do meu, ela falou do dela. Ela foi secar magrinha, não conseguia ficar em pé. Cada um pode fazer a sua parte. Eu vou poder mudar o mundo? Não. Mas eu tenho as minhas cordas vocais, o meu coração, a minha lucidez e a minha vontade. E eu vou levar isso aonde eu puder. Todo mundo ficou me olhando,
Em outros momentos eu ia ficar envergonhada em dizer isso, ia. Mas hoje, graças a Deus, são outros momentos. É outra época, eu sou outra pessoa, graças a Deus. Porque eu sei que aquela palavra ajudou aquela menina. Porque ela silenciou. Espero que ela reflita e faça esses exercícios, porque isso vai ajudar a confortar ela, porque é mais uma esperança que é dele. Porque 25, 27 anos de idade, nessa situação, não é uma coisa fácil. E vamos buscar. Olhamos a sociedade, pensamos em pessoas. Somos seres iguais. Quando a gente olha para uma sociedade, nós pensamos, somos pessoas e somos todos iguais. A ideia é útil para nos emanarmos iguais nos nossos direitos e deveres, não é isso? Mas somos únicos, somos singular, diferentes entre si, nos nossos aspectos íntimos e inigualáveis. Cada um na sua diversidade, nas suas emoções, no seu jeito de ser. Precisamos refletir, admirar, fazer, executar, praticar, porque a evolução se dá quando praticamos as nossas diferenças. James Webb descobriu um lugarzinho no espaço, antes de ontem, essa informação chegou para a gente, que é antes da formação da galáxia. E antes da formação da galáxia, esse lugarzinho tem carbono e oxigênio. Pensem aí. Virou de cabeça para baixo as teorias da física e da química e da biologia. Vocês sabem o que é isso? É dizer que a vida está o tempo todo, em todos os lugares, de formas diferentes. Nesse caso, vidas como a nossa, que tem oxigênio e carbono. É muito louco isso. Então, o que está por vir é muito melhor sempre. Não sabemos quem vamos ver, o que vamos descobrir, mas para a gente que está nessa vibe de consciência, não vai importar muito. O que importa é você ter segurança daquilo que é ressonante para você, daquilo que te faz bem. Igualdade como um arquétipo, pois é a diferença que promove a unicidade. Eu quis trazer isso porque nunca queira que as pessoas sejam igual a você. Utilize a ideia da igualdade como arquétipo, porque nós temos as nossas singularidades. A igualdade é uma ideia que gera uma egrégora, de você saber que os direitos e os deveres são iguais, mas cada um vai chegar nos direitos e nos deveres do seu jeito. Se não for do jeito da sociedade, ele pode ser preso, pode ir contra a lei, mas a gente vai se adaptando e vai compreendendo. Então, a igualdade começa quando essas diferenças são respeitadas, não quando cotadas e beneficiadas. Repetir de novo, propositalmente. E o arquétipo é um modelo que se utiliza como exemplo para padrão, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, arquétipo da bondade, todo e qualquer tipo de padrão ou modelo, paradigma. Eu não sou Madre Teresa, mas ela deixou um belo de um arquétipo que foi a bondade. A igualdade é a mesma coisa. O que pode ser igual para você, o que é igual para mim, são os direitos e os deveres, mas nós vamos atingi-los de formas diferentes. Então, você nasceu livre, você não é submetido a poder nenhum. Você é livre para pensar, para criar, para conviver, para saber, para entender. Então, preste atenção, porque quando você olha o caos de longe, você pode viver esse caos se você quiser. Mas, se você não quiser, você consegue se distanciar, continua vivendo a sua vida, dando conta dos seus propósitos, mas vibrando pelo outro que está no meio do caos. Então, apontar o outro, ser fraternal, caridoso, dialogar com crenças ou sem crenças, buscar fazer o diferente sem ofender, querer mudar e ter atitudes, é uma opção sua. É sua. Se você quiser continuar com seus limites, com as suas crenças, continue, você vai ter muitas vidas. Se você quiser pensar nelas agora e começar a pensar em tentar mudar, também é uma opção. Mas lembrando conscientemente que isso tudo são escolhas. Então, é importante que você viva em sociedade com noção de família, com liberdade de direito natural, ali está errado, adquira noções de direito, a diversidade de opiniões,
Lembre que as famílias têm várias formas, né? Você pode viver de forma diferente, mas lembre sempre em equilibrar o seu ego. Lembre que você pode viver em plenitude dentro dessa diversidade e parar com as caraminholas. Deixe as pessoas viverem como elas querem viver. Tentem dar exemplo, porque esse é o melhor caminho para a gente viver em grupo. E transcender a cada dia, aí eu posso falar isso com muita naturalidade. É você se conectar com o divino do seu jeito. Se o divino são espíritos, se o divino é seu Deus, se o divino é seu Cristo, é o seu Jesus, se o divino são seus mentores, o nome é você quem dá. O importante é você saber que tem algo e seres que estão conectados com você. E quando você se conecta com ele, porque é sempre mais de um, o que você quer? O que você quer falar? O que você quer dialogar? Se você quiser pedir e tiver nesse nível de consciência de pedir, qual o problema? Nunca. Eu vou voltar para a aula do início. Não existe certo ou errado. Se você quiser se ajoelhar e fazer seus pedidos, que peça. Eu jamais vou julgar. Já fiz muito isso. Já fui na beira da igreja, já fui na beira da porta, pedi para me confessar com o padre. Me lembro que no dia que eu estava mal, que eu disse que aquele dia eu ia tirar minha vida, que eu cheguei na igreja, o padre falou assim para mim, eu não posso te atender não, porque eu vou viajar. Sabe o que? E eu chorando, viu? Sabe o que ele fez? Ele tirou um lenço da batina dele e me deu, para me enxugar minhas lágrimas, e saiu. Eu olhei, saí, fui para a beira da praia, pensei 3 vezes, graças a Deus eu fui para a beira da praia, porque aquela energia mudou toda uma química. E aí eu olhei para dentro do mar e falei assim, eu preciso de uma resposta, porque eu não estou aguentando nessa vida. De repente, na minha imagem, eu questionei quem é você? Perguntei para Deus, não é você quem? Que não está aqui me ajudando. De repente, na minha imagem, me saiu um robô, sabe tipo Transformer? Me saiu um robô gigante, na minha mente mesmo, do dentro do mar, enorme, não sei quantos metros. E aí estava faltando uma peça. De repente, eu entrei ali. Eu me representei como aquela peça. Entrei no robô e o robô entrou dentro da água novamente. Aquilo foi bem simbólico para mim até hoje. Eu complemento toda uma sociedade. Se eu faltar, se aquela peça faltar, a sociedade vai sentir. Ela pode nem me dizer, mas minha mãe ia sentir, meu pai ia chorar, meu cachorro ia ser... E eu comecei a pensar que eu não estava sozinha na vida. Que a vida dependia... Minha relação com as pessoas era muito forte. Eu não podia simplesmente decidir minha vida por decidir.